Ageu, no capítulo 1. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Amém? Vamos orar. Senhor, queremos te louvar em primeiro lugar pelos aniversariantes, pela Vitória, pela Rebeca, pelo Damião, também pela vida do Romildo. Colocamos diante do teu altar e reconhecemos que a vida é uma bênção que procede do Senhor e devemos vivê-la com dignidade, sabendo que o Senhor é quem nos sustenta em nossas vidas. Abençoe a vida de cada um deles, ó Deus, fortalecendo, e cresçam, Senhor, nos teus caminhos. Também te louvamos pela tua palavra agora e pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos compreender a palavra do Senhor para nós hoje. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. O profeta Ageu é um profeta pós-exílico. Significa que ele pregou depois do exílio, né? E o exílio de Jerusalém durou 70 anos, né? Nesse exílio, o povo ficou no cativeiro, lá na Babilônia. E foi um exílio educacional para o povo. Ficar 70 anos longe da sua terra, longe da sua pátria, né? Numa terra estrangeira, de língua estrangeira, e muitos passaram por essa terra. A gente lembra de Daniel, lembram, né? Daniel, inclusive, ele estudou o profeta Jeremias e leu lá no profeta Jeremias que o tempo do cativeiro seria de 70 anos, né? Que coisa! E o livro do profeta Ageu fala, então, ao povo depois que eles retornam do cativeiro. Então eles voltam para a terra de Israel e lá eles têm uma missão que é a missão de reconstrução daquela nação. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso na perspectiva de cada família daquela época, né? Miriam, se você ficasse 70 anos longe da sua casa e a casa ficasse abandonada, como que ela estaria quando você retornasse? Você imaginou isso? A Bia diz que se ficar uma semana sem lavar a louça, eu não sei, acho que o Marcos ele assume, né, o papel, mas se saem os dois, né, imagine. Então, só para nós entendermos, eu estou falando dessa forma, para nós entendermos que as terras, as propriedades, as casas, o lugar, ficou por 70 anos sem ter praticamente ninguém. Ficou um povo lá com a intenção só de evitar que as feras se multiplicassem na região. Porque, olha bem, pensem naquela época, né? Uma terra abandonada, o que aconteceria? As feras, os animais próprios daquela terra se multiplicariam, se tornaria também um lugar perigoso, né? Então, depois de 70 anos eles voltam. E qual seria então a intenção de cada família, daqueles até que nasceram lá no cativeiro e constituíram família lá na Babilônia e voltando agora com a mulher, com os filhos? Qual seria então a prioridade de cada um deles? Qual que seria? Arrumar a casa, né?
Mas arrumar a casa significa ir para o lugar de sua propriedade, que era algo geracional naquela época, né? Propriedade pertencia à família, só que aquilo estava abandonado, era só mato, animais selvagens, né? E você teria que chegar lá e começar tudo praticamente do zero, né? Então a gente tem que pensar nessa lógica, o que nós faríamos, né? Nós pensaríamos em construir uma casa digna para nossa família, uma casa que comportasse todos os moradores, e também por ser uma região agrícola, nós pensaríamos na horta, né? Na plantação, nós pensaríamos também na nossa subsistência, porque naquela época também, para você sobreviver, você precisaria negociar, né? Então eram pioneiros, basicamente, retornando. Os idosos, todos os idosos, aqueles que saíram na época que foram levados para o cativeiro, já contavam com pelo menos mais de 70 anos, né? Se foi um bebê, estava com 70. Se foi com 10 anos, estava com 80. Se foi com 20 anos, estava com 90. Então, os idosos também teriam que ser cuidados. Então, aquelas famílias indo para lá. E nós não podemos, então, ser tão críticos a ponto de ficar apontando o dedo, porque eu acredito que nós também teríamos como prioridade a nossa casa, o nosso lar, os nossos filhos, o nosso trabalho, a nossa subsistência, não é isso? Então, quando aquele povo chega lá, eles estão preocupados com isso. Mas chega num ponto em que o profeta Ageu, ele é mandado por Deus para Deus dar uma sacudidela naquele povo, porque alguns problemas estavam acontecendo. E nós vamos ver, então, hoje, rapidamente, problemas que eles enfrentaram e que nós também, povo de Deus, hoje em dia, modernos, né? Vivemos numa outra época, mas que nós podemos incorrer nos mesmos equívocos, nos mesmos erros, na condução da nossa casa, na condução do nosso lar, na condução da nossa vida, na condução do nosso trabalho. Nós podemos incorrer nos mesmos erros. Então nós vamos analisar, ver se não estamos fazendo isso também, e qual que seria, então, a medida certa do nosso comportamento. Então, a primeira denúncia aqui do profeta Ageu, no capítulo 1, a partir do versículo 1, ele fala com os líderes, né, que era o rei, lá, o governador, que era Zorobabel, e o sacerdote, o sumo sacerdote, que era Josué, o filho de Jeozadaque, né? E ele diz assim, no versículo de número 2, assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Então, o primeiro problema que, dentro desse contexto que acontecia, era a questão da procrastinação. O que é procrastinação? Do deixar para depois as coisas de Deus e priorizar. Então, era uma questão de procrastinação e também uma questão de prioridades. E priorizar a casa deles, o trabalho deles, a reconstrução da vida deles. Mas os irmãos se lembram que a casa de Deus, o templo de Deus, tinha sido destruído. E quando eles retornam para lá, eles deveriam também, juntamente com seus lares, com as suas casas, com os seus trabalhos, eles deveriam estar preocupados também com a reconstrução do templo do Senhor
e da religião de Israel, que era composta de sacrifícios, de famílias sacerdotais, né? Dos levitas, daqueles que... Então, tudo isso precisava ser reconstruído. Eram 70 anos de abandono também da casa de Deus, né? E o profeta Ageu, ele diz assim, no versículo 2, este povo afirma, então a prioridade daquele povo, ele dizia, não chegou o tempo de reconstruir a casa de Deus. E por que não tinha chegado o tempo? Está no versículo 3. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto minha casa continua destruída? Porque havia um preciosismo também na reconstrução da casa de cada um, porque eles queriam fazer o melhor, né? Na minha tradução aqui está fino acabamento, e na tradução de alguns irmãos estão casas forradas. É isso que está aí? Casas... Aplainadas, forradas. Então eles estavam... O que é aplainar? Dava muito trabalho naquela época, não tinha os equipamentos que nós temos hoje, né? Mas deixar aquela casa aplanada, fino acabamento, casa de primeira, e não tem nada errado com isso, nada errado com isso. O problema era a questão de que, enquanto a casa de cada um estava top, e eles estavam aperfeiçoando isso a cada momento, o templo de Jerusalém ainda estava em ruínas. Olha o contraste, né? Então era uma questão do quê? De prioridades. É o indivíduo dizendo, olha, eu tenho muitas coisas na frente para fazer antes de eu começar a me envolver, de fato, na reconstrução da casa de Deus. E os irmãos sabem que se nós formos colocar a questão de prioridades na vida da gente, a nossa tendência sempre é priorizar o nosso compromisso, né? A nossa tendência é sempre priorizar o nosso tempo, né? Por isso que a palavra tempo ela aparece 2 vezes aqui, porque o povo dizia assim, Deus dizia assim, este povo diz, ainda não chegou o tempo para reconstruir a casa de Deus. Agora no versículo 3 diz assim, acaso é tempo de vocês morarem em casas aplainadas de fino acabamento? Então a questão do tempo é jogada aqui de uma forma muito pesada, né? Isto é, qual tem sido a administração do teu tempo, né? Será que você tem tempo para tudo que concerne a sua vida e não tem tempo para as coisas de Deus, né? Por exemplo, nós precisamos dar tempo de qualidade para a nossa família, nós precisamos dar tempo de qualidade para o nosso trabalho, nós precisamos dar tempo de qualidade para as atividades que nos trazem o sustento. Mas nós também precisamos dar tempo de qualidade para realizarmos a obra de Deus. Hoje não é a questão de um templo, como naquela época que a religião de Israel era fundamentada e baseada no templo de Jerusalém. Mas o templo, hoje somos nós, é a igreja do Senhor, é o templo místico, é o povo de Deus. E para este povo também, para que a casa de Deus hoje seja construída, nós precisamos dar tempo, né? Às vezes nós administramos o nosso tempo de uma forma que não tem como a gente ir distribuir folhetos, né? Não tem como nós fazermos um culto no lar, não tem como nós realizarmos mais cultos durante a semana, não tem tempo para nós realizarmos uma ação social. Por quê? Porque nós estamos envolvidos nas nossas próprias coisas. E daí, então, a primeira questão que o profeta Ageu trabalha aqui é a questão das prioridades. O povo tinha tempo para as suas casas, mas não tinham tempo
para a casa de Deus, e isso é colocado no livro do profeta Ageu como um pecado. Ele dá um puxão de orelha nessa questão. A segunda coisa que aparece aqui no texto é quando tudo isso é dito, está no versículo 5, né? Diz assim: agora assim diz o Senhor dos Exércitos. É Deus falando de novo através do profeta Ageu. Ele diz assim: vejam aonde os seus caminhos os levaram, né? Vejam aonde os seus caminhos os levaram. E como é que está aí na tradução de vocês, né? Considerai o vosso passado. Considerai os vossos caminhos, né? Aonde os levaram, né? Considerai. A ideia aqui é você entender, o profeta está dizendo, o que essa prioridade invertida, vamos dizer assim, fez com a vida de vocês, né? Porque tem uma coisa que nós temos na nossa vida também, que é importante, são os nossos planejamentos. O que é o nosso planejamento? Nosso planejamento é aonde nós queremos chegar, a direção que nós estamos tomando. E qual que era a direção que aquele povo estava tomando? Era a direção de construir algo muito bom para as suas famílias, né? Mas Deus diz assim: mas olha, esse planejamento de vocês está equivocado, porque olha onde vocês estão chegando, né? Considerai, eu acho que é essa a tradução que aparece, considerai os vossos caminhos, né? Considerai aonde que vocês estão chegando, né? Porque no afã de vocês reconstruírem uma vida nacional, pensando na sua família, no seu trabalho, na sua agricultura e na sua casa, vocês estão, na verdade, construindo o planejamento de vocês de uma forma equivocada, né? Porque os seus caminhos os estavam levando para uma situação. Vamos ver ali qual a situação, está no versículo 6. O versículo 5 diz assim: vejam aonde seus caminhos os levaram, considerai os vossos caminhos. Daí no versículo 6 diz: vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada, ou num sequitel furado, como tem em algumas traduções aí, né? É num saco furado em algumas traduções. Receber... Alguém já se sentiu assim no final do mês, né? Que parece que está com a bolsa furada, parece que o dinheiro desaparece, não rende, né? E o profeta Ageu está dizendo assim: olha, os seus caminhos, não priorizando a casa de Deus, não priorizando a obra de Deus, não priorizando a reconstrução do templo de Jerusalém, faz com que vocês entrem num processo de hemorragia existencial, né? Eu ia falar não hemorragia, porque hemorragia é quando está perdendo sangue, e quando perde o sangue, perde o que, Rebeca? Perde força, perde propriedades importantes para a vida, né? Então, uma hemorragia existencial. Eu ia falar, na verdade, uma desinteria existencial, né? Porque também a pessoa se enfraquece tremendamente, né? E como que era essa desinteria existencial, ou essa hemorragia, mais bonito, né? É que eles não conseguiam ficar satisfeitos, eles não conseguiam ficar saciados. Diz assim: ó, vocês têm plantado muito, significa que vocês estão trabalhando. Olha, isso é bom. Trabalhando pela casa, trabalhando pela sua plantação, trabalhando por causa dos seus filhos, trabalhando com muitas prioridades e muito planejamento para atingir um objetivo pessoal. Só que tem uma coisa: vocês trabalham muito e colhem pouco. Qual o parâmetro para saber se você está colhendo pouco?
É interessante que esse parâmetro ele não está colocado assim. Para nós mensurarmos isso, nós teríamos que conhecer o coração de Deus. Porque você não sabe o que Deus tinha planejado para você. Você só sabe o que você conseguiu, né? Você só sabe o que você conseguiu. E aos olhos de Deus ele pode dizer assim, poxa, tem trabalhado muito, de fato, mas não tem priorizado a casa de Deus. Eu tinha tanto mais. Mas na sua misericórdia Deus concede aquilo que a pessoa tem. Parâmetro é o coração de Deus, o que Deus tem preparado para cada um de nós. Qual é o planejamento de Deus? Que o planejamento de Deus é diferente do nosso planejamento. Então, Deus olha assim, olha, esses caminhos, essa forma de conduta, essa administração que vocês estão fazendo do tempo e dos esforços, a questão das prioridades na vida de cada um, tem feito o quê? Tem feito vocês trabalharem arduamente para atingir os seus objetivos. Porém, vocês têm colhido pouco, perto daquilo que eu tinha para vocês. Vocês comem e não se fartam. É muito interessante essa questão de comer e não se fartar, porque eu conheço bastante gente que quanto mais consegue, menos satisfeito, menos saciado e mais deseja ter. Tinha um amigo meu, já é falecido, o nome dele é Isaías. Ele trabalhava muito. Ele era vigia de uma escola perto da minha casa, quando eu morava ainda lá no São Brás. Ele era vigia de uma escola. Ele abriu uma loja de roupas, tá? Ele trabalhava num outro trabalho ainda, tá? Que ele tinha se envolvido, porque ele pensava, durante o dia eu administro a loja, mas a mulher dele cuidava da loja. À noite ele era vigilante de uma escola, e ele ainda era assalariado numa empresa. Ele vivia com muito sono, e ele ia pouquíssimo na igreja, porque ele não aguentava. Dependia da folga dele, dependia de uma série de coisas, porque ele trabalhava no final de semana também. E ele sempre, eu chegava para ele naquela época e dizia, Isaías, você vai se matar desse jeito, você está trabalhando demais, não que o trabalho não seja bom, mas e as outras coisas? E ele nunca estava satisfeito, muito embora ele estava ganhando bastante dinheiro através dessas atividades, né? Mas para resumir a história, o Isaías morreu muito cedo do coração. Antes de morrer, ele perdeu a esposa, que a esposa não aguentou, né? Acabou se separando. Ele não dava tempo para os seus filhos, não tinha tempo para os filhos. Então, na verdade, tudo aquilo que ele estava conquistando com aquele esforço admirável, porque ele era um homem trabalhador, ele se sentia insatisfeito e foi perdendo tudo, como se fora uma hemorragia existencial. Porque eu falava para ele, Isaías, priorize a casa de Deus, porque ele era membro da igreja, a obra de Deus, se envolva nas atividades, e ele tinha bom coração. Só que ele acabou perdendo tudo, porque não soube colocar as coisas na sua medida certa, né? As suas atividades. Então, às vezes a gente trabalha muito,
e colhe pouco. Come e não se farta, bebe e não satisfaz, veste, mas não se aquece. E o salário parece que é colocado num sectel furado, isto é, não rende. E quantos testemunhos a gente tem de pessoas, né, que não ganham muito, mas estão louvando a Deus no final do mês e dizendo: olha, Deus, meu salário, eu consigo fazer todas as coisas necessárias, né? Não parece que coloca num saco furado, mas é algo abençoado, né, por Deus, por causa da questão das prioridades. No versículo 7 ainda diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram, considerai os vossos caminhos e as vossas obras. Veja aonde os seus caminhos estão te levando. O que você tem feito com o seu tempo? Como é ou como são as suas prioridades nessa vida? Você tem tempo de qualidade para a sua família? Você tem tempo de qualidade para os seus filhos? Você tem tempo de qualidade para os seus netos? E também você tem tempo de qualidade para fazer a obra de Deus? Tempo para ler a Bíblia, tempo de oração, tempo de buscar ao Senhor, tempo de um diálogo produtivo. Você escuta quando o outro está falando? Os irmãos já perceberam que tem pessoas que não conseguem ouvir o outro falar? Vivem naquela ansiedade, a impressão que tem é que estão perdendo tempo, quando na verdade o ouvir ativo é tão essencial, né, para a qualidade de vida. No versículo 9, o profeta denuncia a questão das expectativas, né? Fala assim: vocês esperavam muito, mas eis que veio a ser pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Quando a gente busca Deus em primeiro lugar, a promessa é das bênçãos de Deus, né? Isso é, Deus não retém os orvalhos. A bênção de Deus está sobre nós, e a chuva vem na época certa para um país agrícola, né? A chuva vem na época certa e na quantidade certa, e a bênção de Deus recai sobre a nação, sobre o povo cujo Deus é o Senhor, e também sobre as nossas vidas como povo de Deus e família de Deus, né? Isto é, colocar tudo na devida perspectiva, dando importância, como diz aqui, a casa do Senhor, o templo do Senhor, né? Deus não conseguia abençoar aquele povo, enquanto aquele povo o colocava em segundo plano, né? Então, vamos ler ali o versículo 11. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite. Trigo, vinho e azeite na Bíblia tem um significado. O trigo é para o pão, o vinho é para a festa, alegria, e o azeite é para unção, e também tem o simbolismo do remédio, da cura. Então a pessoa acaba perdendo a alegria, diminuindo o pão e perdendo a saúde, porque não prioriza aquilo que pertence a Deus. No versículo 12, tem a resposta do povo diante da palavra do profeta Ageu. Vamos ver, diz assim: Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu.
a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês. Olha que coisa, né? Antes eles faziam muito, mas não tinham ouvido isso ainda. Eu estou com vocês. E agora eles podiam continuar fazendo, porque não era para abandonar a casa deles, não, mas era para priorizar e dar tempo para a casa de Deus, né? Então, ali Deus fala assim: eu estou com vocês agora. E daí o que aconteceu? Vamos ler ali, versículo 14. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. O povo se encorajou e o povo começou então a perceber que precisavam fazer a obra de Deus. Olha que história interessante, né? Deus teve que fazer algumas coisas com os líderes também, né? O que Deus fez com Josué, o sumo sacerdote? Lembram? Está lá em Zacarias, né? Vamos ler lá Zacarias, dá tempo, né? Os dois líderes. Então é só ir um pouquinho para frente, os irmãos vão encontrar Zacarias, daí no capítulo 3 diz assim, ó, nessa época, tá? Zacarias capítulo 3. Diz assim, ó: depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava de pé diante do anjo de Deus. E o anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Então, Deus trabalhou também nos líderes. Josué estava com roupas sujas, pecaminosas, impuras, e Deus retira aquelas roupas impuras, que fala da impureza interior, na verdade. Ele estava o tempo todo sendo acusado pelo adversário, e Deus o repreendeu e abençoou Josué e o chama para aquele ministério. E o que aconteceu com Zorobabel, o governador? Vamos ver lá no capítulo 4, versículo 6 de Zacarias. Diz assim, ó, aqui já é uma profecia de Zacarias, tá? Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Zorobabel foi ensinado a como governar aquele povo. Enquanto para Josué foi falado de pureza e perdão dos pecados, e uma mitra nova, símbolo da sua liderança como sumo sacerdote, para Zorobabel foi dito: não é por força, nem por violência, nem pelo exército, mas é pelo meu espírito. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então havia mensagem para todo mundo lá naquela época, no período da reconstrução da nação de Israel, quando voltaram do cativeiro, após os 70 anos de exílio. Ninguém pode apontar o dedo para aquelas famílias que estavam preocupadas com as suas casas, né? Creio que nós faríamos o mesmo. Mas sempre nós devemos pensar que, assim como devemos ter o cuidado com a nossa casa, com o nosso lar, também devemos ter o cuidado
com a casa de Deus. Assim como nós reservamos tempo para as nossas coisas, nós devemos também reservar tempo para as coisas de Deus. Porque quando nós estamos andando bem com as coisas de Deus, o que acontece? A bênção de Deus vem sobre nós, e Deus manda o orvalho, Deus manda a chuva, Deus providencia as circunstâncias para que nós possamos plantar, colher, nos saciarmos com as obras das nossas mãos. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado porque podemos meditar nela e podemos também aplicar, Senhor, nas nossas vidas. Continue nos abençoando, continue nos fortalecendo, abençoando cada casa, cada família. E que possamos, ó Deus, administrar a nossa vida, usando o nosso tempo como mordomos do Senhor, ó Deus. Aproveitando cada oportunidade, Senhor, mas sempre colocando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, porque a tua promessa é que todas as demais coisas serão acrescentadas. Em nome de Jesus. Amém.